Hoje nós vamos estudar sobre congregação. A palavra grega significa eclésia, que significa para fora, eclésia, que significa chamar. Understand? Entenderam? Pois é. Trocaram na Bíblia congregação ou congregar, que na Bíblia ficou conhecida como multidão, povo, igreja, assembleia, unir ou reunir e juntar, vamos dizer assim. Exemplos temos em 1 Coríntios, capítulo 16, versos 19. 1 Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saudam no Senhor, muito vos saudam Áquila e Priscila. E bem assim a igreja que está na casa deles. Olha, esse versículo aqui já pega muitas pessoas que dizem que devemos ir à igreja, que devemos estar na igreja. Na verdade, a igreja somos nós, certo? E aqui, onde está escrito igreja, podia ser congregar, congregação, podia ser reunir, podia ser juntar, podia ser multidão, assembleia, entendeu? Podia ser isso tudo, entendeu? Só que congregar ou congregação não tem nada a ver com igreja, porque igreja é um edifício, vamos dizer assim, entendem? Eu vou pegar aqui para vocês aqui o que significa igreja. Visto que muitos consideram que igreja seja um edifício para ofícios religiosos, em vez de uma congregação empenhada num culto, visto que traduzir a palavra congregação por igreja é enganoso, entenderam? Ou seja, profanaram a palavra do Senhor aqui na Bíblia, escrevendo igreja onde era congregação, certo? Está errado isso está errado. Agora, tem alguns exemplos que eu peguei aqui do Antigo e do Novo Testamento. Vou começar com o Antigo Testamento. Eu não vou ler porque pode demorar muito e eu sei que tem muita gente que não gosta, que demore muito e tudo mais. Pois é, mas eu vou ler aqui para vocês, primeiro do Antigo Testamento, que está em convocar, que quer dizer também congregar, congregação. Números, capítulo 20, versículo 8 e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Depois eu vou escrever direitinho, aí eu vou deixar aí para vocês. E também, congregação de Israel. Veja bem, já está dizendo congregação de Israel. Eu vou dar aqui, que é Levítico, capítulo 16, versos 17 e 1 Reis, capítulo 8, versos 14. E congregação do verdadeiro Deus. Tudo isso é congregação, gente. Tudo isso é congregação. Congregação do verdadeiro Deus. Certo? Que é Neemias, capítulo 13, versículo 1. Congregação de Jeová. Números, capítulo 20, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 23, versículo 2 e versículo 3. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 8. E Miqueias, capítulo 2, versículo 5. Mas nesse aqui ainda tem mais ainda. Mas eu não vou demorar muito não. Em assuntos religiosos também, chamado de congregação. Deuteronômio, capítulo 9 e capítulo 18 e versículo 16. Entenderam? Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10 e Deuteronômio, capítulo 18, versículo 16. E 1 Reis, capítulo 8, versículo 65. E, tá bom, só isso aqui. Mas tem mais, entenderam? Tem mais, mas eu não vou demorar muito não. E também era solicitado congregações para guerras, entendem? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47. E Ezequiel, capítulo de Ezequias. Eu me confundi agora. 16, 14. Deixa eu dar uma olhada aqui. Rapidinho. Eu estava certo. Ezequiel. Vamos lá. Cadê? Ezequiel, capítulo 16, versículo 40. Certo? Agora eu peguei do Novo Testamento também. Não é assim não, só do Velho não. Peguei do Novo. Aqui, em congregação de Israel, que é Atos, capítulo 7, versículo 38. Que também é Atos capítulo 19, versículo 32 e versículo 41 também. Congregação cristã, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E tem a perseguição contra a igreja ou contra a congregação, contra o povo de Deus, e assim vai. Atos capítulo 8, versículo 1 e capítulo 13, versículo 1 também. E 2 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Agora, vejam comigo aqui, reunião na casa de alguém. Isso aqui contradiz
todo e qualquer pastor que diz que devemos ir à igreja, entendeu? Que lá é o lugar do povo de Deus. Isso aqui contradiz tudo. Olha só. Reunião na casa de alguém. Romanos, capítulo 16, versículo 5. Certo? Era aquele tempo quando as pessoas se reuniam na casa da pessoa e não na igreja. Naquele tempo não existia igreja, até porque Deus mandou construir apenas um templo, que foi o templo de Salomão. E não mandou construir mais um monte de igreja que a gente vê hoje em dia. E tudo falando, tudo não, mas algumas falam muita heresia, muita besteira. Ensinam coisas erradas, certo? Mas não ensinam o que eu estou falando aqui para vocês. Porque eles têm medo que vocês saiam da igreja e deixem de dar o dízimo. Pois é. Porque quem precisa de dinheiro é quem é pastor, é padre. Entenderam? Porque Deus é espírito, Deus não precisa de dinheiro, Deus não necessita de dinheiro. E quanto à obra de Deus, ele fala, ide e pregai o evangelho. Ele não fala, ide e ficar dentro da igreja, gritando, falando, tentando levar todos para dentro da igreja. Certo? Ele não fala isso, ele fala, ide e pregai o evangelho. Certo? Como a gente vê em muitas igrejas hoje aí, prendendo irmãos. Quando eles pegam aquela passagem, essa passagem aqui que fala que é em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que lá está escrito lá, congregai. E essa passagem aqui, ó, de Hebreus capítulo 10, versículo 25, Paulo está falando sobre os benefícios da lei já, os benefícios da graça e, vamos dizer assim, as coisas ruins da lei. Ele não está falando nada de não deixe sua igreja, não largue sua igreja, sua denominação, sua congregação, não largue, não está falando nada disso. Se você pegar apenas esse versículo aqui, o pastor vai ler e vai convencer você. Agora, se você ler todinho o capítulo 10, você vai entender que não tem nada a ver com o que ele está falando, com o que ele está lhe prendendo na igreja, certo? Olha só o que ele quer dizer. Na verdade ele quer dizer isso, olha só. Irmãos, não deixem a graça para voltar para a lei, certo? Quando ele está falando aqui, eu vou pegar na Bíblia aqui para vocês, aqui, ó. Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui ele está falando, irmãos, não deixem a graça para voltar para a lei. Não deixem a graça para voltar para a lei. E se você ler todinho aqui, ó, capítulo 10, você vai entender que não tem nada a ver de lhe prender na igreja. Na igreja. Não tem, certo? Pois é. Já tem mais ainda, não acabou não. Aqui, ó, em Atos capítulo 7, versículo 48 e versículo 50. Vamos lá. Atos 7:48. 7:48. Olha só. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. E agora, o 50. Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Assim diz o Senhor. E como é que a pessoa vai querer prender o irmão dentro da igreja? Está errado isso. Está muito errado. Você tem que prestar atenção, vigiar. Vigiar, que é melhor. Pois é. Tem outro estudo aqui que eu gostaria de dar para vocês sobre o pastor. Mas isso eu vou deixar para o próximo. Certo? Porque não, acho que não vai... Vocês vão pensar muito sobre a respeito disso. Bem, gente, é isso que eu tenho que falar para vocês sobre congregação. Congregação não quer dizer nada que você deve ficar preso à igreja, que você deve ficar somente na igreja. Não. O Criador veio e disse, ide e pregai o evangelho. Ele não falou, ide e ficai preso dentro de uma igreja. Ide todo domingo à igreja. Sendo que no domingo não foi o dia que Deus abençoou, certo? Sendo que muitos pastores hoje em dia dizem que a gente não vive mais na lei. Tá? Se a gente não vive mais na lei, você deve prestar atenção então que não precisa de dízimo e não precisa de oferta. E porque hoje você ainda permanece cobrando dízimo, se dízimo era lei? Né? Pergunte ao seu pastor aí. Pergunte a ele. Tá tudo aqui, ó. Só basta você ler, você entender. Não seja enganado por essas pessoas. Preste atenção. Certo? Como alguns vieram e me disseram que precisamos congregar. Na Bíblia diz, congregai. Presta atenção no que eu estou
faz, quero. Certo? Que a paz esteja com vocês e até a próxima, se Deus nos permitir. Que assim seja. Amém.